cada entidade aqui presente sabe que para captar recursos públicos é necessário atender todas as exigências legais, o que demanda muito investimento em gestão e governança. E para falar um pouco deste assunto tão caro para as entidades esportivas, vamos contar com uma autoridade do Ministério do Esporte, uma honra, um privilégio, para abordar o tema certidão de registro cadastral. Eu chamo ao palco a diretora, calma que eu me perdi aqui nas páginas, a diretora de certificação da Lei Pelé, de novo, abordar o tema certidão de registro cadastral, a diretora de certificação da Lei Pelé, a senhora Paula Oda. Por favor, uma salva de palmas. Prazer, o palco é seu. Se você quiser usar o púlpito. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, André. É um prazer enorme estar aqui nesse evento. Acho que, antes de mais nada, parabenizar a organização, o CBC, FENAClubes, que tem trabalhado muito nisso, e também acho que o COB, em parceria, aqui tem dado um apoio. Também acho que as demais confederações, tem o CBCP também aqui presente, enfim, várias entidades muito importantes, né, dentro do Sistema Nacional do Esporte. Então, certamente, a gente vem construindo essa relação de parceria cada vez mais próxima. Acho que é muito importante que a gente faça isso em conjunto para que a gente possa, de fato, chegar aqui e falar sobre excelência esportiva e acho que levar um pouco, né, dessas reflexões do painel anterior. Elas são muito importantes para como a gente alinha as nossas atuações, nossas reflexões dentro da perspectiva da construção da política pública do esporte. Não é fácil falar depois, né, dessas ilustres presenças, ainda mais de um tema que certamente sempre gera um pouco de preocupação, em alguns casos, né, um pouco de tensão dentro das entidades esportivas. Eu não sou atleta, sou muito apaixonada pelo esporte, mas uma das principais atuações que eu tive nos últimos anos foi trabalhar muito a perspectiva de governança. E acho que é com essa perspectiva que eu trago, né, que eu fui para o Ministério, para poder tentar contribuir muito no desafio de pensar a gestão e governança das entidades esportivas e de como é que a gente faz, a partir disso, a implementação da política pública, de como é que a gente consegue avançar na excelência esportiva, construir uma nação esportiva, né, mais fundamentada desde a base. Eu acho que pensando a política pública envolvendo saúde, esporte e educação, como foi falado aqui anteriormente, até a gente chegar ali no nível de excelência e da potência esportiva. E aí, por que eu estou falando sobre a questão de governança? Porque a certidão de registro cadastral, ou a certificação da Lei Pelé, ou a certificação 1818A, é exatamente uma tentativa que se fez por meio de legislação de provocar algumas mudanças dentro das entidades esportivas nessa agenda de governança e de gestão, né, das entidades. Então, é com essa ideia que eu acho que eu sempre tento levar quando eu falo sobre os requisitos da legislação, o que ele impõe ou não, mas a gente tem que entender qual é o pilar ou o que fundamenta exatamente essa necessidade que a lei estabelece. E aí, com isso, a gente consegue solucionar melhor quais são os caminhos e as alternativas que vão ser incorporados dentro das entidades para elas poderem, então, atender melhor, né, todo o seu público, terem uma interação melhor dentro da sua comunidade e alavancar o nosso sistema esportivo. E aí, quando a gente está falando sobre a certidão de registro cadastral,
ele nada mais é do que um documento emitido pelo Ministério do Esporte, que atesta o cumprimento das exigências da legislação. Em especial, a gente sempre fala muito sobre o 18 e 18A, né, que são 2 artigos da Lei Pelé, mas também estão diretamente relacionados, que são os artigos 22, 23 e 24, que falam sobre processo eleitoral, sobre transparência, sobre a gestão esportiva. E a partir dessa certidão, que as entidades elas estão habilitadas para receberem recursos públicos, sejam eles recursos de convênios ou da Lei de Incentivo ao Esporte. Amanhã tem um painel da Michele falando sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, que é um dos mecanismos de financiamento público do esporte. Os recursos de loteria e dos concursos, de concursos de prognósticos, né? Então, a gente fala da Lei Agnello Piva, e também isenções tributárias, como o IRPF e o CSLL. Esse documento, né, então, essa certidão, ela tem uma validade de 1 ano, basicamente porque, quando a gente olhar dentre os requisitos, tem alguns dos itens que são verificáveis, que eles podem sofrer alteração ao longo de um ano para o outro. Então, a gente está falando, basicamente, dos demonstrativos financeiros, né, então, balanço e demonstrativo de resultados, e por isso que ela tem essa validade de 1 ano. Só uma contextualização para a gente entender, acho que a questão histórica, né? A legislação que vai fundamentar toda essa construção, desde a Constituição, que estabelece lá no seu artigo 217 a questão, né, da atividade esportiva, reconhece as entidades esportivas como parte desse sistema e com suas autonomias próprias. A gente tem a Lei Pelé, que vai delimitar e vai fundamentar um pouco quando a gente fala sobre o esporte, o que a gente está falando, quem é o sistema e etc. Ela é uma lei de 98, que sofreu diversas alterações ao longo do tempo. A gente tem um decreto que vai falar sobre a Lei Pelé, a instrução normativa da Receita Federal com relação às isenções tributárias, a portaria que vai estabelecer os mecanismos e procedimentos de verificação da legislação, e aí, por fim, a Lei Geral do Esporte, que foi uma lei aprovada recentemente, em junho desse ano, sancionada. E, obviamente, não dá para falar, nesse momento, sobre a certificação, sem falar um pouquinho sobre a Lei Geral do Esporte. Eu acho que esse é um público muito importante para a gente também trazer o que é essa lei, como ela é importante para a gente conectar nossas ações, conectar, inclusive, aquilo que são as reflexões que estão sendo trazidas ao longo desse evento por diferentes personalidades, pessoas importantes na agenda esportiva. Então, a nova lei geral, ela representa diversos avanços, né, para o desenvolvimento esportivo, e talvez um deles é conseguir fundamentar a questão do Sistema Nacional do Esporte. A Lei Pelé ela já trazia essa perspectiva, e agora a gente tem a Lei Geral, que delimita melhor essas relações, essas conexões. Acho que a Paula comentou um pouco aqui de alguns desafios com relação, né, às interações de todas as entidades do Sistema Nacional do Esporte, e acredito que, com a nova legislação, um dos desafios que a gente tem é conseguir estabelecer melhor esses diálogos e essas conexões. Além disso, a gente sabe o quão importante, e o COB trabalhou muito isso, mas, obviamente, dentro do universo olímpico, a questão da gente ter uma capacidade de trabalhar com dados, informações, indicadores esportivos. Então, a lei ela também traz essa inovação de estabelecer um sistema nacional de informações e indicadores. Portanto, eu acho que é um passo para que a gente possa evoluir na nossa discussão de política pública. Ela também é estruturada para trazer a perspectiva do ordenamento esportivo, então, olhando para essa questão do Sistema Nacional do Esporte, a ordem econômica e a integridade esportiva. E aqui a gente ressalta, a integridade esportiva não é só a questão de manipulação de resultados, mas a gente tem a integridade dos atletas, a integridade das entidades esportivas, a integridade de todo o sistema esportivo. Então, é para além dessa perspectiva só da manipulação, que talvez seja um dos temas em pauta,
mas a gente está falando sobre uma série de elementos que a legislação ela vai trazer, em alguns casos de forma mais sutil, em outros casos de uma forma mais robusta, e que é agora, então, um elemento para que a gente possa trabalhar isso dentro do Ministério. O reconhecimento do esporte como alto interesse social, todos nós sabemos disso já, muito provavelmente, mas ter o reconhecimento disso em lei traz um outro peso para a discussão, né, dentro de todas as políticas que são desenvolvidas, e acho que esse é um grande ganho para toda a comunidade esportiva. E, por fim, acho que alguns elementos que são colocados na lei de equiparação de gênero, equidade e isonomia, considerando atletas e para-atletas, homens e mulheres. Então, acho que a gente, né, tem um desafio, esse é um tema que está em alta na sociedade, e a gente sabe dos desafios dentro do segmento esportivo também, nesse aspecto, e essa é uma das inovações que a legislação traz. Esse slide é mais um resumo, né, então, de blocos de informações que a legislação traz, ela é bem completa, passando, né, pelas relações trabalhistas, pela questão, por exemplo, de combate à corrupção no esporte, pela promoção de paz em diversos aspectos, dentro do contexto esportivo. E aqui eu acho que é importante esse desenho, assim, quando a gente fala sobre o Sistema Nacional de Esporte, o Lars falou um pouco sobre o Plano Nacional, acho que o Emanuel também, e é exatamente isso, esses elementos que compõem, quando a gente pensa, né, o desenvolvimento de uma política pública, para que a gente possa, então, enfim, falar na potência esportiva. A gente está falando de todos esses atores e todos esses elementos conectados e interagindo entre si, para que a gente possa construir em conjunto a política pública do esporte. Então, pensar o plano nacional, a gente não pode pensar o plano nacional só na perspectiva de uma política pública isolada, por exemplo, da excelência. São todos temas muito conectados. E é por isso que nos comitês todos aqui presentes e diferentes representações da sociedade, por exemplo, fazem parte do Comitê Nacional do Esporte, para que a gente possa fazer essa construção em conjunto, desenhar o plano nacional e, quem sabe, tirar ele de fato do papel. Acho que esse é um dos desafios que a gente tem nessa gestão e, portanto, ter uma melhor interação entre todos os agentes, né? E aí, quando a gente fala dessa interação, acho que é importante, a gente também tem secretarias de Estado, né? Então, quando a gente está falando dos agentes públicos, a gente também está falando das secretarias de Estado, das secretarias municipais, né, que tem um papel fundamental, porque ali, na interação com os clubes, dentro de regiões, inclusive quando a gente pensa, né, municípios fora dos grandes eixos, essa interação é muito importante e fortalece bastante todo o sistema esportivo, e por isso que a gente tem que pensar em todas essas camadas, né? E aí, quando a gente está falando sobre as entidades privadas, que aqui é o nosso foco, a gente fala sobre a responsabilidade da gestão esportiva, e é aqui que entra a construção e a perspectiva da certidão de registro cadastral. Então, eu estou só contextualizando para que a gente consiga entender, né, a importância e a relevância desse tema em todo o contexto esportivo, né, quando a gente está falando. E essa responsabilidade, então, a legislação ela traz um tema específico voltado para a responsabilidade na gestão esportiva e estabelece ali, delimita dentro das fontes de recurso, né, de recursos que essas organizações têm, as contrapartidas, portanto, a certificação, aquilo que é exigido, né, em termos de contrapartidas para o recebimento do recurso público, e também ela traz a perspectiva da construção dos pactos dos ciclos olímpicos e paralímpicos, que eu acho que, de novo, né, é uma construção que a gente faz em conjunto para poder caminhar o Plano Nacional do Desporto ou o Plano Nacional do Esporte com esses pactos que são de grande responsabilidade do COB e do CPB, e que a gente consiga, enfim, traçar um pouco dessa trajetória, pensando na perspectiva do desenvolvimento da política pública e no uso do recurso público.
Quando a gente fala em responsabilidade da gestão esportiva, os princípios que o artigo 59 da Lei Geral traz, que já estava previsto na Lei Pelé, mas a Lei Geral ela estabelece isso de uma forma ali mais detalhada. A gente está falando sobre responsabilidade corporativa, transparência, prestação de contas, equidade, participação e integração e integridade esportiva. Integridade esportiva e responsabilidade corporativa, acho que são 2 itens muito conectados. Integridade, para além da responsabilidade corporativa, ela também vai olhar para as interações com atletas, a questão, por exemplo, da própria manipulação e etc. Na responsabilidade corporativa, a gente está falando sobre controles de riscos, mecanismos de gestão, controles internos que possam pensar na sustentabilidade financeira, e nesse planejamento de longo prazo das entidades esportivas. Transparência e prestação de contas, a gente tem que pensar que está principalmente fundamentado aqui que o esporte tem um interesse social, é um bem público, então, portanto, a gente tem que entender a nossa responsabilidade em dar essas informações para a sociedade. As perspectivas de equidade, de participação, falando participação de atletas, de novo, recuperando o painel anterior, a gente vê o quanto que a experiência e a vivência dos atletas, por exemplo, pode contribuir quando a gente pensa, por exemplo, a gestão, quando a gente pensa os desafios de cada modalidade ou os desafios do esporte. Então, por isso que é importante a gente envolvê-los dentro do processo. E aí, quando eu falar de um dos requisitos aqui, acho que eu já faço essa provocação, para a gente lembrar disso quando falar das exigências estabelecidas na lei. Dentre as contrapartidas, e aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo como está neste momento. Neste momento, temos a Lei Pelé vigente e a Lei Geral. As duas tratam, de alguma forma, na verdade, na mesma forma, sobre a questão do 1818A, que agora é o novo artigo 36 da Lei Geral do Esporte. E a gente está fazendo esse processo de transição para que a gente, inclusive, possa aprimorar um pouco dos mecanismos de verificação. Acho que tem uma série de elementos que a gente quer contribuir, assim, até para as entidades entenderem melhor desse processo, terem mais informações. A gente tem feito esse esforço dentro do Ministério, e em especial na diretoria de certificação, que é para tentar fornecer melhor os caminhos para que as entidades entendam o que elas têm que cumprir ou não para obter a certificação. Mas, atualmente, o que a gente tem, o procedimento é o vigente ainda, aquilo que era da 1818A, que vai verificar a autonomia e viabilidade financeira das entidades esportivas, e aí tem alguns índices que são verificados, que é o de gastos administrativos e liquidez corrente. Então, tem todas essas informações, estão disponíveis no site. A Josiane também, que é da equipe, ela está ali atendendo o pessoal no estande do Ministério do Esporte, também para fornecer mais informações para vocês. E aqui eu vou passar de uma forma geral, assim, por tudo aquilo que a gente exige em termos da certificação, mas ela pode apoiar vocês, inclusive, a entender todo o detalhamento, por exemplo, como cada um desses índices são calculados, tá? Mas a gente tem todos esses formulários presentes no portal do Ministério do Esporte, para que vocês possam fazer esses cálculos com relação aos índices. Também tem mecanismos, a gente verifica, mecanismos de transparência e controle. Espera só um pouquinho que eu passei toda a apresentação aqui. Pronto. Aqui, os mecanismos de transparência e controle social. Desculpa, gente, eu estou com uma tosse alérgica, mas aí eu tenho que tomar um pouquinho de água, então só para eu poder me recuperar aqui. Pronto. Mecanismos de transparência que a gente fala são todas as informações publicadas dentro dos portais, que aquelas partes interessadas, portanto, atletas, entidades parceiras, etc., possam obter as informações.
E mecanismos de controle social, a gente fala em geral também dentro da própria perspectiva do Conselho Fiscal, por exemplo, dentro das entidades. Algumas passam por um processo de auditoria. Isso depende muito. E eu acho que a gente também tem feito esse esforço. Tenho feito um diálogo intenso, inclusive, com o COB, para a gente também aproveitar um pouco das experiências, para entender, por exemplo, as questões de porte, as questões das áreas de atuação, para que a gente possa delimitar melhor alguns dos índices que são verificados. Mas, basicamente, aqui a gente está falando em alguns instrumentos que vão garantir um pouco do controle e do acesso à informação, aquilo que está sendo destinado para o uso do recurso público pelas entidades. A gestão democrática, a gente fala muito sobre a perspectiva do mandato de 4 anos, sendo permitida uma única recondução. Então, isso foi estabelecido lá na Lei Pelé. Isso para promover um pouco da movimentação das entidades. Acho que a gente vê o quanto que isso, inclusive, aprimorou a gestão das entidades esportivas ao longo desses últimos anos. Então, uma série de elementos vão compor. Acho que o que a gente vê hoje aqui, todos reunidos, pensando sobre a questão da gestão, está muito ligado a isso, quando a gente consegue renovar um pouco e trazer novos ares para essas discussões. Então, a discussão dos mandatos limitados estava muito ligado a essa perspectiva. O estabelecimento de um conselho fiscal, uma série de elementos que tem que conter dentro dos estatutos, e daqui a pouco eu falo mais direcionado sobre isso, e as prestações de contas. Então, tanto as prestações de contas, todos os balanços que têm que ser aprovados pelo seu Conselho Fiscal e pelas respectivas assembleias, e depois isso disponibilizado para acesso a toda a comunidade. Participação de atletas, então, como eu coloquei aqui, esse é um tema que é importante a gente pensar, tanto nos processos, tanto dentro do colégio eleitoral, para que possa também contribuir com a sua visão dentro dessa discussão na eleição, na construção da gestão das entidades esportivas, como também no próprio dia a dia da gestão. Então, tem alguns elementos lá que a lei estabelece da obrigatoriedade de se ter atletas dentro do corpo diretivo das entidades. As obrigações fiscais e trabalhistas, que aqui a gente está falando sobre uma série de elementos simplesmente de certidões negativas que têm que ser verificadas, e a destinação integral dos resultados financeiros, a manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos sociais. Então, as entidades, nos seus estatutos, estabelecem seus objetivos sociais e, portanto, elas têm que demonstrar a destinação integral dos recursos públicos para essa finalidade. E aí, algumas mudanças que a lei geral traz com relação a essas contrapartidas da gestão esportiva, que esses elementos, acho que são importantes, inclusive, que a gente possa colocar aqui para vocês e falar um pouco sobre isso, porque são novos termos que são colocados, que a gente vai estabelecer, obviamente, na regulamentação, um processo de transição. A gente sabe que eles não são imediatamente implementáveis dentro das entidades, vai exigir um planejamento, seja um planejamento financeiro, seja um planejamento da construção dos seus processos eleitorais, etc. Mas são temas que acho que são muito importantes quando a gente pensa em avanço da gestão esportiva. E aí aqui a gente está falando na isonomia, nos valores pagos a atletas e para-atletas, homens e mulheres, nas premiações concedidas, nas competições que as entidades organizam. Acho que esse é um ponto fundamental para que a gente possa planejar e pensar futuramente. A gente sabe que historicamente, várias modalidades têm uma diferença nas suas premiações, por conta, inclusive, dos próprios patrocínios e etc., que são recebidos, mas eu acho que esse é um desafio que está colocado para que a gente possa pensar em como melhorar, de fato, as oportunidades e o desenvolvimento do esporte. Além disso, a lei também estabelece presença mínima de 30% de mulheres nos cargos de direção. Então, as modalidades femininas, elas têm
desafios particulares ou desafios que são específicos das suas necessidades. Acho que assim, e eu faço esse destaque, né, assim como o paradesporto também tem suas necessidades específicas, tem que ser pensadas realidades, né, são realidades diferentes, necessidades diferentes. Então, que a gente sempre possa olhar para a questão da composição mais diversa dos cargos de direção, que acho que isso faz com que as entidades, né, possam, inclusive, desenvolver melhores temáticas ou melhores práticas dentro das áreas de atuação. A comprovação do cumprimento das obrigações de contratação de aprendizes e pessoas com deficiência, isso basicamente é uma questão de legislação paralela, né? A gente está trazendo uma obrigação legal de contratação nas entidades, para dentro das entidades esportivas também. Certamente esse é um desafio, mas a gente acho que tem que pensar em conjunto, e aqui fica sempre a provocação, né? A gente está, nesse momento, discutindo o decreto que regulamenta a nova lei geral e tem feito essa discussão com os comitês. Eu acho que é um desafio a gente pensar como, né, estimular e também como fornecer instrumentos para que as entidades possam cumprir com essa legislação. Porque a legislação ela traz uma provocação, e aí eu acho que nosso desafio é como colocá-lo dentro, né, de pé das entidades. Então, acho que esses são temas que a gente tem que refletir e tem que construir em conjunto esse caminho a ser trilhado por todos, né? E a transparência dos salários de gestores, isso já era uma coisa que vinha sendo exigida, mas a legislação traz agora como, de fato, uma obrigação estabelecida já, a prática da transparência dos gestores, especificamente, dos salários dos gestores. E aí, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando quando a gente está falando de certidão, né, a gente tem uma mudança na legislação, que a partir de 2018, então, a gente tem um número de certificações crescente. A gente, atualmente, tem em torno de 300 entidades, né, fica girando anualmente em torno de 300 entidades certificadas. E aí a gente está falando entre entidades de administração, então sejam confederações, federações ou ligas esportivas, e entidades de prática, que aí são os clubes, as associações, enfim, todas aquelas entidades que têm o foco na formação e no rendimento esportivo. E isso vale um destaque. Eu acho que a gente tem uma concentração significativa, né, na região sudeste. Então, ainda há um desafio de se trabalhar o recurso público em outros estados, principalmente na região norte, se não me engano, é um dos menores índices que a gente tem em termos de certificações. E também, se não me engano, amanhã a Michelle vai trazer esses dados, provavelmente, mas também é onde a gente tem, por exemplo, uma quantidade menor de projetos de lei de incentivo, etc. Então, acho que, para a gente pensar na diversidade e como ter potenciais em outros estados e municípios, né, como ampliar a nossa base de atuação na formação esportiva, acho que olhar também para esses outros universos. Aqui, e eu vou passar um pouquinho mais rapidinho, para eu não me estender muito também na apresentação, porque eu sei que isso pode ficar um pouco cansativo, e aí a Josi também está ali para poder dar todos os detalhes do processo para vocês. No site do Ministério, se vocês forem ali no menu e clicarem na aba de serviços, tem a certificação 18A, é assim que a gente chama no site, por isso que tem vários nomes. E também no rodapé, no mapa do site, vocês também conseguem achar esse link diretamente. Vocês conseguem acessar todas as informações. Então, manuais, os links para o protocolo, a gente só recebe pelo protocolo digital. Então, exatamente pelo controle da lista, né, e da ordem de chegada de todas as entidades que solicitam. A gente tem uma demanda relativamente alta de entidades se certificando, e muitas delas, às vezes, com o prazo um pouco curto. Então, a gente publica a lista, né, como ela foi, a ordem de chegada dos pedidos,
e o processo, como ele está tramitando. Então, qual é a fase que cada entidade está cumprindo. Então, isso vocês também conseguem acessar no site. E é por isso que a gente só recebe os pedidos. Acho que o print não ficou muito claro, agora que eu estou vendo aqui, mas esse é um print do site. Quando clica lá na certificação 18A, abre todas as orientações, tem os links necessários, e ali tem uma série de documentos, manuais, informações que vocês podem acessar no portal para entender melhor sobre o processo. Também tem nossos canais de contato, para que vocês possam tirar dúvidas e etc. Fluxo da solicitação, só para vocês entenderem, né? Quando eu falei quando eu crio uma fila, e aí tem diversos processos que vão ficando em fases diferenciadas, isso significa que a gente recebe a solicitação das entidades e aí faz uma primeira análise, né? Então, quando vocês se submetem no protocolo, isso chega lá para a diretoria de certificação, dentro da fila. E aí, quando chega o momento de análise da entidade esportiva, a gente faz 2 tipos de verificação. Toda a parte documental, então tem uma série de elementos... tem uma série de elementos que precisam ser verificados em termos dos documentos, então documentos de dirigentes, gestores, a questão das atas, os estatutos. Então, a gente recebe todos esses documentos num pacote só e faz essa análise. E também tem análise estatutária. Eu vou passar aqui pelos requisitos que tem que ter dentro do estatuto, e são uma série de elementos que a gente tem que verificar se o estatuto contém aquele tipo de informação. Então, são 2 análises bem aprofundadas que a equipe faz, e por isso que acaba sendo um pouco, o prazo acaba levando um pouco mais de tempo, porque exige uma atenção, a gente fica relendo o estatuto diversas vezes. Acho que tem algumas pessoas lá da área que devem ter lido mais o estatuto das entidades que as próprias entidades, porque a gente fica revisando uma série de vezes para encontrar os elementos, para poder orientar melhor sobre a questão dos estatutos. Então, feita essa análise documental e estatutária, se a gente não identifica nenhum problema, se ela está cumprindo com todos os requisitos da lei, né, a gente tem um checklist ali para verificar todos esses procedimentos, a gente faz uma análise do site. Então, a gente vai para a etapa da análise de transparência, cumprindo com toda a análise de transparência. Se ela não tem nenhum problema, se toda a informação está lá, a gente faz a última verificação, que acontece no dia da emissão da certificação, que são as certidões negativas. Então, uma série de certidões que a gente tira para saber se está tudo ok, se ela está apta, e aí ela recebe a certificação. Esse é o caminho, seguindo um fluxo tranquilo, sem nenhum problema no caminho. Agora, se na primeira análise, que é a análise documental estatutária, a gente identifica algum problema, a gente informa a entidade. Então, envia, né, uma diligência, identificando quais são os problemas, dando os prazos para que as entidades possam solucionar esses problemas. Então, em alguns casos, são documentos que ficaram faltando, informações que não constam. Em outros, por exemplo, o estatuto não dá conta do que a legislação estabelece. Então, inclusive, nesses casos, as entidades têm um prazo maior para poder fazer seus ajustes, que a gente sabe, né, convocar as assembleias, etc. Então, ela tem um prazo maior para poder fazer essa alteração. A gente envia isso para as entidades, elas retornam suas respostas, estando tudo ok, a gente segue para o prazo seguinte, que é a questão da transparência, e aí depois, no último dia, certidões, e aí vai seguindo o fluxo. No caso da transparência, é a mesma coisa, não cumpriu, então falta alguma coisa no site, a gente manda uma diligência, e aí as entidades têm um tempo para fazer essa alteração e retornar para a gente. Tá? Aí, no caso, o único caso aqui vermelhinho, né, para eu poder explicar por que tem esse vermelhinho aqui, olha, a entidade não atendeu a diligência, ela desistiu do processo, enfim, ou pediu para arquivar, porque, como vai ter que ter uma alteração estatutária, isso vai levar mais tempo, etc., a gente
indefere ou arquiva esse pedido de certificação e ela sai da fila, tá certo? Então, esse é o fluxo que segue lá dentro, por isso que, quando a gente informa as entidades em qual fase ela está dentro do processo de análise, também está olhando para esses momentos, né? Então, qual é a primeira fase? Essa documental e estatutária, depois a gente tem a de transparência e, por fim, o das certidões. E aí, vou passar aqui para vocês um pouco, né, quando eu estou falando da certificação, como é que a gente traduz aquilo, tudo que está na legislação, todos aqueles pontos, para o que é exigido de fato das entidades. Quais são os documentos, o que é analisado, quais são as informações solicitadas. Então, dos documentos essenciais que a gente tem a parte do Estatuto Social, a documentação dos dirigentes e um requerimento. Então, um requerimento do processo de certificação. Isso é para formalizar o processo. Esse requerimento, ou todos esses modelos que eu vou falar aqui, estão disponíveis lá no site. Tem um dos itens ali que são os modelos, e aí vocês vão acessando, e eles geralmente estão em ordem, inclusive, para poder facilitar o acesso. Aí a gente também está falando do balanço patrimonial, da demonstração de resultados e do formulário de composições de índices. Lembra que eu falei, né, que um dos índices, um dos tópicos que são avaliados é a questão da viabilidade econômica e financeira, e para isso foi estabelecido 2 índices, e esses índices, então, a própria entidade, ela preenche e manda essa informação junto com toda a documentação, tá? E aí é bem importante, assim, em geral, esses são documentos que a gente acaba, principalmente o formulário de composição de índices, né? A gente, inclusive, tem feito um esforço de tentar produzir alguns materiais um pouco melhores, mas as entidades, às vezes, nas demonstrações, nos registros contábeis que faz, acaba tendo muito problema, né? Nem sempre eles são feitos da maneira correta, e isso gera um impacto depois, porque na hora de calcular, por exemplo, o índice de liquidez da entidade, isso ela tem dificuldade de comprovar. Então, às vezes, por exemplo, muito provavelmente não é o caso das entidades que estão aqui participando, mas quando a gente fala de uma entidade menor, que está sendo ali constituída, e aí, por exemplo, ela não tem um recurso próprio, então, às vezes, os balanços aparecem para a gente zerados, o que não é verdade. Em algum momento, você tem que fazer, por exemplo, um registro da ata, tem que fazer uma documentação. Aquele recurso, ele entrou de alguma forma, seja por meio de doação. Então, esses registros contábeis, por exemplo, eles, em geral, não são feitos quer dizer, a gente tem muito problema, assim, a gente identifica uma dificuldade muito grande das entidades esportivas em fazerem isso, e aí isso impacta depois na documentação que é preenchida. Então, eu faço um destaque, porque é sempre um problema, né? Trabalhar com balanço, demonstração de resultados, acho que é uma dificuldade e é um ponto importante para vocês olharem, né? Dentro do planejamento de vocês, é também olhar com cuidado a questão da demonstração do balanço, de quem está fazendo o registro contábil de vocês. Tem uma parte de documentos que comprovam a questão da adimplência fiscal e trabalhista. Então, ela tem que estar em dia com a certidão, né, da PGFN, a certidão, né, de regularidade do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas. Tá? O cálculo auxiliar é uma conta específica, mas que, em geral, o Ministério faz essa verificação, e toda a orientação também está disponível lá no site. Mas, basicamente, a gente precisa que as entidades não estejam com nenhum tipo de pendência para que elas possam seguir no nosso processo. E aí, a gente entra naquela parte com relação ao mandato, né? Então, a gestão das entidades. Aí, para isso, a gente pede as 3 últimas atas eletivas para verificar a questão dos mandatos, e também faz a verificação no Estatuto Social. O Estatuto tem que vedar, né, ou ele tem que estabelecer o máximo de um mandato de 4 anos, permitindo uma única recondução, né?
e também isso tem que estar contido de forma explícita, e aí a gente faz a análise do processo eleitoral dos últimos anos. Documentos de comprovação de comprometimento e prestação de contas. Então, tem as atas aprovadas com a prestação de contas. Então, as assembleias, em geral, no início do ano, aprovam as contas do ano anterior, né, depois de, inclusive, o parecer do Conselho Fiscal. Então, a gente vai analisar todos esses itens. O recibo de imposto de renda e uma declaração, é um modelo que também está dentro do site, uma declaração que a entidade faz com relação a esses itens, tá certo? Aí tem mais uma leva de documentações que é específica do processo eleitoral. Então, tem todo um item lá do artigo 22 ou 23, se não me engano, da Lei Pelé, que agora está, acho que no 62, na Lei Geral, que é com relação ao processo eleitoral. E aí, para isso, a gente pede o edital de convocação das assembleias de eleição, e por isso a lei estabelece que é obrigatório 3 publicações, no mínimo, e também um relatório eleitoral ou documento equivalente que vai falar sobre o processo, e ali vai falar sobre a forma, o que possibilitou ou não, então a possibilidade de inscrição de chapas, etc. Quando eu falar sobre o estatuto ele tem que prever algumas questões no processo eleitoral, e é isso que a gente também vai verificar quando analisar o relatório. Tá? Então, se foi feito com base no estatuto e se o estatuto atende à legislação. E aí, estamos lá na previsão estatutária. Então, o que tem que ter na previsão estatutária? A gente está falando alguns itens que a legislação traz, que devem conter no Estatuto das Entidades Esportivas. Então, a gente está falando de princípios definidores da gestão democrática. Então, a questão do processo eleitoral, como que é eleito, como é que é a composição, né, do colégio eleitoral, etc. Instrumentos de controle social, então tem que prever um deles, né, de mecanismos de controle, certamente é o Conselho Fiscal, mas eventualmente as entidades têm outros. Transparência ativa na gestão da movimentação dos recursos, mecanismos de fiscalização interna, de novo, em geral, entidades menores. O principal instrumento acaba sendo o Conselho, mas quando a gente tem alguma entidade já um pouco estabelecendo um pouco da gestão, ela começa a ter ali algum órgão capaz de fiscalizar os procedimentos, estabelecer controles internos, avaliação de risco, etc. Eu acho que esse é um ponto importante que a legislação não traz, mas que é para a gente olhar e entender a gestão, né, a responsabilidade da gestão das entidades esportivas. Aprovação da prestação de contas, né, pelo Conselho de Direção, precedida do parecer do Conselho Fiscal, e a participação de atletas nos colegiados de direção da entidade. Então, esses são mecanismos que têm que estar previstos no Estatuto. Além disso, a participação dos atletas no processo eleitoral, tendo o equivalente, no mínimo, a 1/3 dos votos do colégio. Né? Então, esses atletas, inclusive, né, tem um mecanismo que a própria legislação estabelece, que tem que ser escolhido pelos seus pares. Então, tem o processo de escolha das comissões de atletas. Acho que o COB tem uma comissão de atletas que segue ali um rito que pode ser utilizado, né, como um modelo para todos vocês, que é olhar o processo eleitoral ali feito pelos seus pares, e aí a comissão tem as suas representações, e essas representações elas têm direito a voto e participam ali de uma série de discussões. Publicação prévia do calendário de reuniões, né, da Assembleia Geral e também as atas, então, depois da realização dessas assembleias, e a participação nos colegiados de direção e no colégio eleitoral. Então, aqui, que eu já antecipei, né, mas é isso, eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas filiados pela entidade. Portanto, então, que eles sejam eleitos pelos seus pares. Transparência ativa. E quando a gente fala de transparência ativa, acho que é sempre bom ter em mente assim, tudo aquilo que a gente exige
de transparência do recurso público, então a gente está falando, por exemplo, da Lei de Acesso à Informação, é isso que a lei ela se espelha para estabelecer o que é transparência ativa das entidades, tá certo? Então, todos eles têm que ser fundamentados, e aí tem ali, a gente inclusive estabelece um pouco desse formato, que as informações têm que ser publicadas, o tipo de consulta que o site tem que permitir, e também o que tem que estar disponível no site. Então, quando eu falo naquela etapa, na análise do site, o que a gente vai verificar são esses itens. Então, se vocês publicam, né, as ações relacionadas ao recebimento e à destinação dos recursos públicos, os relatórios de gestão, balanços financeiros, os registros atualizados das competências, das estruturas organizacionais, contatos das entidades, também informações sobre remunerações recebidas por ocupante de cargo, posto, e aí uma série de definições que a legislação traz, então, ajudas de custo e etc. Informações de procedimentos prévios à contratação, então, quando a gente fala de compras públicas, tem um mecanismo, né, que é estabelecido, princípios que estão previstos. Aqui a gente sabe, né, o CBC tem ali todo o seu manual de compras, seu regulamento de como as compras têm que ser exercidas, fundamentadas ali no princípio da administração pública, e é isso que a gente, que a legislação, né, estabelece como necessário para as entidades esportivas. E uma seção contendo respostas às perguntas mais frequentes. Então, de novo, a gente está falando, né, do princípio da Lei de Acesso à Informação. Então, quando a gente pensa na administração pública, tem uma série de informações que, às vezes, a gente esclarece pensando qual seria a pergunta, ou a gente recebe essa pergunta muito frequentemente das entidades, do público que a gente interage. Então, a ideia é ter uma seção contendo essas respostas às perguntas mais frequentes. Acho que era isso. Falei um pouquinho rapidinho para a gente também ter tempo de pergunta. Mas os procedimentos, eu também não quis me alongar em toda a documentação, porque eu sei que isso fica muito cansativo, mas eu quis dar uma passada geral sobre todo o tema, sobre como a gente, qual é o processo que a gente tem com relação a isso, e acho que principalmente também trazer esse processo de transição, considerando a lei geral, né, então, em vigor, que aí até os próximos dias a gente deve publicar a minuta do decreto e começar a fazer esse processo de transição. Não sei mais se a área vai chamar Diretoria de Certificação da Lei Pelé. Agora a gente tem uma nova lei vigente, acho que tem várias perguntas aí que vão surgindo, eu já vou respondendo antes. Não vai ser mais a certificação do 18A, muito provavelmente a gente começa a olhar para o 36 de uma forma mais ampla. Enfim, acho que é isso. Eu não recebi ainda as perguntas. Você recebeu alguma, André? Paula, nós recebemos as perguntas e aí encaminharemos a você depois, mas também reforço aqui que se alguém ficou com alguma dúvida ainda, que nós temos o plantão aqui, ok? E qualquer assunto ligado ao Ministério do Esporte, então não esqueçam que temos um plantão técnico no foyer do hall, ok? Tá certo. Muito obrigado, Paula. Imagina, obrigada. Salva de palmas, por favor.